Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de produtos da Samsung. Eu me chamo Jean Carlos e faço parte do time de treinamentos da Samsung. Um ponto importante é que dessa vez nós falaremos sobre notebooks, da família nova 2022 da Galaxy Book. Mas para apresentar esses produtos para vocês, eu vou fazer um convite aqui para um grande amigo meu que é o Dickson Jones. Opa, tudo bem, Dick? Tudo bem, que pessoal? Vai apresentar para vocês cada um desses aparelhos. Aproveitem, peguem papel e caneta e tirem todas as dúvidas de vocês aqui no chat. Acompanhem junto comigo esse grande treinamento do Dickson. Boa! Qual que é seu, amigo? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a essa mega live. Eu quero falar com vocês hoje, como já foi dito, sobre os novos notebooks Samsung. Isso vai abrir novos horizontes, tanto em performance quanto em mobilidade e até mesmo usabilidade para os nossos clientes. Mas eu preciso mostrar para vocês talvez o produto que mais me chamou a atenção, que é o Galaxy Book 2 Pro. Mas antes de falarmos necessariamente o que ele tem, eu convido você a, junto comigo, assistir a um vídeo que mostra todo o poderio desse produto. Olha só. A seriously powerful machine with seriously amazing technology means you can do serious things with it. And there's no telling how seriously far you can go. Like this person here, who obviously looks like they're ready to work. Wait a minute. What just happened? You mean you can connect all the way out here? Oh, is this what they meant with work from home? Yep, let's just go with it. Wow, this is beautiful. Hang on, did you just redesign your entire light show in seconds? More like 1 second. Go with it. And you can extend your screen with the Galaxy Tab. Very cool. This is blowing my mind. Wait, are you using the past to create a bold new future? You know it. Go with it. Hold on, your phone apps are available on your PC. No way. Whoa, I can't believe this. It's incredible. It is. Just go with it. I want to go with it, but I definitely can't do that. You can totally do this. Go with it. Okay, should I? Can we? Let's go with it. Como eu falei para vocês, surpreendente, não é mesmo? Olha só, nós separamos 3 grandes argumentos de venda para cada um dos nossos produtos. E aqui eu já quero dar a primeira dica para vocês. É importante você notar que o primeiro grande argumento de venda de cada notebook que eu apresentar aqui será o nome, o principal destaque para esse modelo específico. Então, por exemplo, no Galaxy Book 2 Pro, nós estamos falando do primeiro grande argumento de venda chamado desempenho superior. Então, desempenho superior, a palavra desempenho vai ser realmente o grande chamariz desse produto. Então, o primeiro grande argumento, desempenho superior. O segundo grande argumento, qualidade de imagem. E o terceiro grande argumento, experiência conectada Galaxy. E aqui vai a segunda dica que eu quero dar para vocês. Esse terceiro grande argumento de venda, ele é tão importante que ele vai se repetir ao longo do nosso treinamento. Ele vai se repetir aqui, vai ser apresentado no Galaxy Book 2 Pro, vai ser apresentado no Galaxy Book 2 360 e também vai ser apresentado no nosso Book 2. É importante você prestar atenção nessas dicas que eu estou dando para que você não se perca ao longo do treinamento e assim você consiga assimilar todas as informações para você fazer uma apresentação realmente de qualidade no PDV. Vamos começar aqui com desempenho superior. O que esse produto apresenta que pode agregar valor e trazer a melhor experiência para o nosso usuário, para o nosso cliente? O primeiro grande ponto que eu quero destacar é a nossa performance com certificação Intel Evo. O que é certificação Intel Evo? O que isso traz de benefício? O que agrega em valor a um notebook que apresenta essa certificação?
Esse selo de qualidade demonstra e especifica, tanto para você quanto para o nosso cliente, que é um produto com a mais alta performance. É certificado pela Intel, apresentando algumas características que fazem desse produto o melhor produto disponível do mercado. Então, a certificação Intel Evo, representada por este selo aqui, observe que ele está numa cor preta, é um grande diferencial também dessa linha mais nova, né? O selo ele muda de cor. Então essa cor preta aqui do Intel Evo vai apresentar para você que ele é da nova geração, apresentando muita qualidade. São 6 pontos de destaque que fazem o notebook receber a certificação Intel Evo. Então é importante você falar para o seu cliente ao apresentar esse produto. Então vamos a ele. Primeiro, a gente está falando de desempenho excepcional. E aqui a gente está falando muito de desempenho bruto mesmo, processador de última geração. A gente está falando também de gráfico, poder gráfico, que é incrível. O que é importante você ressaltar aqui? Que tanto a qualidade gráfica quanto o desempenho do processador são equivalentes aqui nesses notebooks de última geração. A gente também precisa ressaltar o poder de reinicialização desse produto. Sabe aquela hora que você abaixa a tampa do produto e depois sobe e ele precisa estar pronto? Pois é, tudo isso é feito em menos de 1 segundo. Isso é importante para você ressaltar também na certificação Intel Evo. Vamos falar de conexão, esse é o 4º ponto. A mais alta conexão precisa estar disponível para receber essa certificação. E nós temos o Wi-Fi 6E. O consumo de bateria é algo imprescindível. Então, para receber essa certificação Intel Evo, o notebook precisa aguentar muitas horas de reprodução e utilização sem que o cliente precise recorrer à tomada. E por último, a porta Thunderbolt 4, que além de carregar mais rápido, ela também transfere os seus arquivos numa velocidade muito maior. Esses 6 pontos fazem com que a certificação Intel Evo garanta o máximo desempenho em um notebook. Beleza? Olha só, a gente está falando de processamento, a gente está falando de desempenho, mas o que agrega realmente valor a esse produto é o processador Intel de 12ª geração, certo? Alinhado à certificação Intel Evo, eu tenho a mais alta performance em processador, o processador mais novo, o processador mais potente. E é importante, eu vou dar uma dica aqui para vocês, é importante você tomar posse disso e ressaltar isso para o seu cliente, se apropriar desse termo. Nós temos um processador de 12ª geração. Existem muitos notebooks no mercado que vendem processadores de 3, e 5, e 7, só que são de 10ª, de 9ª, ou até mesmo de 11ª geração. Porém, o Galaxy Book 2 Pro é um processador de 12ª geração, o processador mais atual e mais potente do mercado. É importante também que você tenha um número mágico na sua cabeça. Qual número, Dixon? 1.7 vezes, tá vendo isso aqui? Esse número é importante, ele é 1.7 vezes mais rápido que a geração anterior. Isso vai ressaltar o potencial e vai agregar o valor desse produto para o seu cliente. Nós falamos muito de performance e apresentamos os argumentos do processador. Mas que tal agora falarmos da memória, que é algo muito importante para o notebook também? Pois é, o Galaxy Book 2 Pro tem 1 TB de SSD. E esse SSD não é qualquer um também, é o mais rápido e o mais econômico do mercado, o NVMe. O cliente pode expandir essa memória, colocando mais um SSD NVMe e ainda, se ele quiser, ele pode expandir para mais 2 TB através da entrada de cartão microSD. Falando ainda de performance, falando de memória, tem também a parte crucial, que é a memória RAM desse notebook. E aí a gente dá um salto, né? A gente traz aquilo que a gente já conhece dos nossos smartphones, lembra? O barramento de memória DDR5, mais rápida, mais econômica e ainda de última geração. Sem falar que são incríveis 16 GB de memória disponíveis nesse produto. Veja que eu só tenho essa configuração, 1 TB de SSD e 16 GB de memória nos mais altos padrões, tanto NVMe quanto o padrão de memória LPDDR5. Tudo isso agrega no consumo de bateria. Pois é, eu tenho um notebook para usar por muito mais tempo, com 21 horas de duração, de reprodução de vídeo. Aí eu garanto usabilidade, praticidade e principalmente desempenho. Esse produto me acompanha no dia a dia, trabalho, diversão. Se eu quiser fazer qualquer tarefa que exija um pouco mais, a bateria vai estar lá, disponível para quando eu precisar usar. Se eu precisar carregar, também não tem problema. Esse notebook acompanha o carregador na caixa e o carregador tem entrada universal, ou seja, USB tipo C. O mesmo padrão de carregamento do seu smartphone, do seu tablet, também está presente no Galaxy Book 2 Pro. Ou seja, o mesmo carregador
para todos os dispositivos Galaxy. Isso te mantém conectado o tempo todo. Isso te mantém sempre online, por assim dizer. Conexão, internet, redes Wi-Fi, conexão online é importante para todo aquele que procura um notebook, para todo aquele que procura um produto para se manter online nos dias de hoje. Então, essa conexão está presente no Galaxy Book 2 Pro. Que conexão que é? Wi-Fi 6E, o mais alto padrão disponível hoje. Ele é mais rápido, ele é mais seguro e principalmente mais estável. Então veja que todos os detalhes foram pensados para apresentar a melhor experiência para o nosso usuário. Todos os detalhes mesmo, inclusive o nosso sistema de resfriamento aprimorado. Trabalhar em alto padrão, trabalhar em alto nível gera calor. Então, para isso, é preciso um sistema que refrigere e é preciso um sistema que faça isso com muita eficiência. Então, como é que nós fizemos? Melhoramos o fluxo de ar em 50%. Assim, o ar passa por toda a parte interna do notebook, mantendo ele refrigerado por mais tempo. A segurança também, nós não abrimos mão, não é verdade? Todas as camadas do produto estão totalmente seguras, com uma parceria que é pioneira nesse mercado, por assim dizer. Então nós temos desde a camada mais baixa, que é o hardware, que é o firmware, até a camada de software, a mais alta camada, aí inclusive na digital, que me permite isolar todos os dados sensíveis, aqueles dados de senha, aquelas transações bancárias, aquela inicialização do sistema, tudo isso é verificado em tempo real e o seu cliente fica ainda mais despreocupado, pois ele tem um mais alto nível de segurança disponível em um notebook. Tudo isso com essa segurança em múltiplas camadas. Veja que o notebook também é super fino e super leve. Levar para qualquer lugar o desempenho não é um problema. É importante que você ressalte e agregue valor a isso. Mobilidade, desempenho em qualquer ambiente, inclusive conforto. O teclado é pensado para trazer ergonomia e conforto para o nosso usuário. Inclusive o touch também é mais amplo, mais largo, para que ele não perca nada do que esteja fazendo por um movimento que não consegue fazer ou por uma pasta que não consegue acessar. Todas as conexões de entradas e padrões também estão disponíveis nesse notebook. As portas de entrada são elas: HDMI, USB tipo C, USB padrão 3.2 e também a entrada de cartão micro SD. Vale lembrar que uma dessas entradas USB tipo C tem um padrão Thunderbolt 4. Como você consegue ver no gráfico, ela é muito mais rápida do que uma entrada USB tipo C convencional. Ela salta de 5 gigabits por segundo para 40. Nosso próximo grande argumento de venda é a qualidade de imagem. E a tela desse notebook tem tecnologias que nós já conhecemos, que deixa a tela extremamente bonita. Nós estamos falando de uma tela AMOLED, com 400 nits de brilho e resolução Full HD. Tela para ninguém colocar defeito. Para trazer muito mais volume de cor, muito mais qualidade, muito mais nitidez em qualquer tarefa, inclusive jogos, nós apresentamos para vocês uma nova placa gráfica chamada Intel Arc. E aqui eu quero dar mais uma dica para vocês. Lembra que nós estamos falando sempre das mais altas conexões? Certificação IVO, processador de 12ª geração, e aqui está o terceiro ponto desse nível de processamento que eu quero destacar para vocês. Placa gráfica Intel Arc. Isso me permite um desempenho tanto em qualidade quanto em energia de forma dinâmica, apresentando um equilíbrio entre consumo e qualidade de imagem nos mais altos padrões. Mesmo aquelas tarefas mais pesadas ou jogos AAA não será uma dificuldade para esse notebook. Cores vivas e reais. Nós temos padrões de imagem que oferecem soluções para todo tipo de usuário. Há quem prefere uma cor mais vívida, uma cor mais natural, ou aqueles que preferem trabalhar com edição de imagem ou de vídeo. Também tem aqueles que preferem assistir um bom filme na tela desse notebook. Então é por isso que nós temos esses padrões de imagens diferentes na tela do Galaxy Book 2 Pro. Fazer videoconferência, entrar em reunião, precisar conversar com um parente distante, também não é um problema. As videochamadas são aprimoradas. Nós temos uma qualidade de webcam agora em Full HD com um ângulo maior. E ainda nós temos efeitos de estúdio, sabe? De deixar o fundo desfocado? Pois é, isso também está presente nesse notebook. O áudio dessa videochamada, olha só que bacana. Nós criamos um algoritmo de inteligência artificial que cancela o ruído, tanto de pessoas
quanto da tecla do notebook do lado. Imagina que seu cliente está numa sala de reunião e está todo mundo com o microfone aberto. Pois é, a nossa inteligência artificial faz com que o som fique isolado e não haja aquele eco. Sabe aquele eco que acontece toda hora? Pois é, isso não vai acontecer com o Galaxy Book 2 Pro. Sem falar que o sistema de som é AKG com 5 watts RMS. Veja, todas as certificações são de alto padrão. Isso agrega muito a esse notebook. Chegou a hora de falarmos do nosso terceiro grande argumento de venda, que é a experiência conectada da Galaxy. Lembra lá no começo que eu falei que esse grande argumento, esse pilar, ele se repete para os 3 produtos? Pois é um pilar que a gente já conhece, é familiar ao nosso público, é familiar até mesmo para nós, porque nós trabalhamos isso muito no PDV, com as conexões com os nossos tablets, com os nossos wearables e com os nossos smartphones. Então vamos lá, a experiência conectada da Galaxy oferece alguns argumentos e alguns benefícios. O primeiro deles, o nosso já conhecido Link to Windows. A capacidade de você trazer seu celular para o notebook, fazendo dos dois uma única estação de trabalho. A segunda tela, a capacidade que você tem de trazer a tela do seu notebook para o tablet, fazendo com que ele se expanda, assim tendo a experiência como se fosse 2 monitores. Também temos o monitoramento e o rastreio do notebook através do SmartThings e também podemos enviar toda e qualquer informação através do Quick Share. É importante que você perceba que mesmo um conteúdo em 4K, em 8K, pode ser convertido ao enviar para outro tipo de dispositivo. Então ele pode converter o 4K, 8K para Full HD ou um vídeo, por exemplo, que foi gravado em HDR e ele pode converter para SDR. Se você tem um notebook antigo e quer trocar para o Galaxy Book 2 Pro, não tem problema. A gente tem o Smart Switch que faz todo esse trabalho para você. Tudo isso graças à nossa One UI Book 4.0. Veja, toda a experiência Galaxy que estava presente nos nossos smartphones, nos nossos tablets, também nos nossos wearables, agora estão presentes nos nossos notebooks. Tudo isso pensado de forma harmoniosa para você ter toda a experiência desse ecossistema. Compartilhamento privado. Sabe aquele documento que você assinou, precisa enviar para a pessoa? Pois é, você pode enviar através do Galaxy Book 2 Pro. Esse compartilhamento privado te dá maior segurança e ainda te permite trazer alguns truques. Por exemplo, você pode definir a data de expiração daquele arquivo, você pode apagar aquele arquivo e você pode ver quando exatamente a pessoa visualizou. E é importante você saber que ele nunca vai poder tirar um print da tela que você enviou para ele. A conexão também é facilitada com os nossos dispositivos. Os nossos wearables têm o Quick Pairing, eu tenho o Auto Switch. Além da conexão mais rápida, eu posso fazer também a transição entre os dispositivos. Já pensou na possibilidade de estar trabalhando com o Galaxy Book 2 Pro e compartilhar o teclado e o mouse com o tablet? Pois é, tudo isso é possível graças ao multicontrole. Agora nós podemos compartilhar teclado e mouse e trabalhar com os 2 dispositivos ao mesmo tempo. Você arrasta e seu mouse magicamente já está no tablet. Você digita e magicamente o texto sai no tablet. Não é bacana? Pois é, com o Galaxy Book 2 Pro é possível. Toda a sinergia dos nossos aplicativos, galeria, editor de foto, tudo isso também está presente nesse notebook, sem falar no removedor de objetos. Outra coisa que eu achei sensacional foi o traqueamento dos arquivos. Agora, com o Samsung File Tracker, você consegue encontrar os seus arquivos pela data de modificação. Você nem precisa lembrar o nome. Basta pensar, nossa, eu mexi num arquivo na segunda-feira passada, vou lá no calendário, clico em segunda-feira, ele vai mostrar todos os arquivos que você mexeu naquele dia. Sem falar que você pode adicionar umas tags para você rastrear, tá? Live Wallpaper. Você consegue, lógico, trocar, ter a tela de bloqueio, a tela de papel de parede principal mais dinâmica, igual você faz no celular. Inclusive, você pode trazer as imagens do celular como se fosse um álbum em nuvem para ficar ali transitando nos seus papéis de parede. Samsung Notes, aquilo que a gente já conhece. Nós temos todos os recursos disponíveis também no Galaxy Book 2 Pro, assim como eu tenho no tablet, assim como eu tenho no smartphone. Então eu posso exportar o arquivo para PDF, para PowerPoint, eu tenho as notas de áudio e eu tenho toda a produtividade de fazer a minha anotação a qualquer momento, em qualquer lugar. Outra coisa que nós trouxemos
do smartphone para esse notebook é a parte de gerenciador, né? Aquela parte de manutenção do aparelho, lembra? Onde a gente consegue ver ali os status de processamento, memória RAM, memória disponível. Pois é, o Galaxy Book 2 Pro também conta com esse incrível recurso. Quando você liga o Galaxy Book 2 Pro, para te ajudar, ele te dá um guia interativo. Porque é natural que as pessoas olhem para esse notebook e tenham essa tamanha performance, esse tamanho desempenho e talvez pensem, não vou saber mexer, não vou saber nenhum texto do que ele faz. Por isso, nós trouxemos essa integração, um guia interativo para que o seu cliente possa ficar tranquilo em relação a isso. Sem falar que eu posso acessar todos os meus dispositivos com um único login com a minha conta Samsung e o Galaxy Book 2 Pro também conta com essa facilidade. Agregar valor e trazer esse produto para o mais alto padrão agora ficou muito mais fácil. Então vamos recapitular os 3 grandes argumentos de venda vistos até agora. Então, primeiro, o desempenho superior. Vale lembrar daquela dica que eu dei lá no início. Sempre que você lembrar de Galaxy Book 2 Pro, lembre-se de desempenho. Nós vimos também qualidade de imagem, todo o poderio dessa tela, inclusive poderio de gravação, da parte de videochamada, nós falamos um pouco ali da integração que nós temos com a qualidade desses dispositivos. E a experiência conectada Galaxy, que vale lembrar, está presente em todos os dispositivos dessa categoria. Bom, vamos recapitular então o que vem na caixa do produto. Então nós temos o carregador com o cabo e também temos o guia rápido impresso. Mas vale lembrar que de tudo que vemos até aqui, nós vamos fazer um overview para que fique mais fácil para vocês aí de casa. Então vamos fazer um overview do produto do Galaxy Book 2 Pro. É importante relembrar que o público-alvo desse produto, desse notebook, é geralmente aquelas pessoas que procuram alta performance e estão migrando muito de desktop para notebook, porque o notebook oferece a alta performance e ocupa menos espaço. Então, para esse tipo de pessoa que trabalha com edição de imagem, ou até mesmo que gosta de jogar, é ideal que você ofereça o Galaxy Book 2 Pro. É importante também você ressaltar os itens que eu vou falar aqui agora para vocês. Processador de 12ª geração com certificação Intel Evo, alinhado a uma placa de vídeo Intel Arc, certo? Processador de última geração, Intel Evo e placa gráfica Intel Arc. Esses 3 pontos precisam estar na ponta da língua. Muito armazenamento com memória RAM DDR5. Também é importante que você ressalte isso para o seu cliente. É indispensável, na verdade. Alinhado a um produto extremamente fino, extremamente leve, com muita segurança e muita praticidade no carregamento, na parte do modo estúdio ali de fazer videoconferência e toda a conectividade do nosso ecossistema Galaxy. Então, resumindo tudo isso, você tem um notebook que te oferece muito desempenho. E esse foi o Galaxy Book 2 Pro. Antes de falarmos sobre o próximo produto, eu gostaria de convidar vocês para, junto comigo, a gente ver um pouquinho mais sobre o que o Galaxy Book 2 Pro pode fazer. Mas para isso, eu vou chamar o meu grande amigo Reinaldo. Reinaldinho, com você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Reinaldo Renosto, instrutor do time de treinamento da Samsung e eu tenho um recado para vocês sensacional. Esse notebook Galaxy Book 2 Pro excepcional é um produto voltado a desempenho. O que eu quero dizer com desempenho? Só processador? Não, ele tem uma tela grande, ele tem um touchpad largo, bem confortável, teclas bem baixinhas, isso daqui para digitação fica incrível. E o melhor é que a construção desse produto, além de muito fino, ele ainda tem as entradas laterais, todas as entradas que você pode precisar no dia a dia. Eu utilizo bastante, por exemplo, Thunderbolt, que é uma entrada mais rápida para conexão, para envio de dados via cabo. É muito bacana. E o melhor de tudo, falando de performance, eu não posso deixar de falar que esse produto é equipado com o selo Intel Arc, que vai te garantir muito mais desempenho gráfico. É muito legal, né? Dixon, agora é com você. Boa, gostei demais. Reinaldo, muito obrigado. Bom, a gente viu tudo que o Galaxy Book 2 Pro pode fazer. Então a gente vai falar sobre o próximo produto, que é o nosso Galaxy Book 2 360. Mas antes da gente adentrar realmente nesse produto, eu convido você a assistir um vídeo junto comigo.
Uau! Esse produto realmente surpreende. Nós temos, novamente, 3 grandes argumentos de venda. E aí a gente muda um pouquinho o conceito do discurso. A gente muda um pouquinho o público-alvo desse produto. Se no Galaxy Book 2 Pro a gente oferece muito desempenho para aquele cliente que busca a alta performance, aqui a gente está muito mais ligado à mobilidade e design, que é justamente o primeiro grande argumento desse notebook. O segundo grande argumento é o desempenho superior. E o terceiro grande argumento de venda é a experiência conectada Galaxy. Vale lembrar que, como eu disse lá no início do vídeo, lá no nosso primeiro produto, a experiência conectada Galaxy ela se repete. Então nós já vimos tudo o que o Galaxy Book 2 Pro pode fazer e acredite, o Galaxy Book 2 360 também faz as mesmas coisas. Dito isso, eu quero começar sobre o nome do jogo com esse produto, que é a mobilidade. A mobilidade estabelece um conceito que eu posso me mover para qualquer lugar, levar o meu trabalho, levar o meu notebook, levar a minha diversão, levar toda a minha experiência por onde quer que eu ande, para onde quer que eu vá. E isso estabelece o conceito de que mobilidade e design oferece uma junção aqui nesse produto. Uma junção de quê? De 2 coisas. Quais são essas coisas? A experiência de 2 produtos em um. Eu tenho um notebook e eu tenho um tablet ao mesmo tempo. Observe a agregação de valor que eu tenho no Galaxy Book 2 360. 2 produtos em um. Literalmente, eu posso escolher a experiência que eu quero. Inclusive, eu posso escolher até mesmo aumentar a minha produtividade e ter a S Pen. Com um design totalmente refinado e com corpo leve e de metal. Além dessa versatilidade de um produto 2 em 1, ele também oferece todo o acabamento premium. Vale ressaltar para o seu cliente, é indispensável isso, que todos os nossos produtos são construídos com os melhores materiais disponíveis no mercado. Isso agrega valor ao produto, isso agrega durabilidade ao produto e seu cliente fica livre de preocupações. Ele é extremamente fino e é extremamente leve. Ele pesa um pouquinho mais de 1 kg ali, com 12,9 milímetros de espessura. E além disso, como eu falei para vocês, o cliente pode escolher aumentar a produtividade, pois ele tem suporte a S Pen. Se o cliente desejar isso, ele pode adquirir a S Pen separadamente e agregar muito mais produtividade a esse produto. A tela dele também é uma característica que chama muito atenção. Uma tela de 13,3 polegadas, Super AMOLED, com suporte a touchscreen. O cliente ele pode tocar na tela desse notebook e ainda ele pode, como eu falei para vocês anteriormente, aliar toda essa praticidade com a S Pen e aumentar a produtividade. Todo o conjunto de videochamadas e cancelamento de ruído também foi pensado para esse notebook. Então nós temos uma qualidade de gravação em HD, tá? Com 2 microfones para cancelar o ruído. Lembra daquela inteligência que faz quando você está em videochamadas, em reunião, que ele cancela o ruído e mostra para você somente o que é importante, ele cancela os ecos e você só presta atenção na sua videochamada. Isso é um cancelamento de ruído bidirecional, assim como eu tenho no Galaxy Book 2 Pro. Outra coisa é que aqueles efeitos de estúdios, desfocar o fundo, focar o que é importante com essa super resolução de câmera, também está presente no Galaxy Book 2 360. Todo mundo anotando aí tudo direitinho? Qualquer dúvida, entre em contato com o instrutor da sua região, que ele tirará essa dúvida para você. Agora vamos falar do segundo grande argumento de vendas, que é desempenho superior. Falando desse ponto, a gente vai ressaltar algumas coisas que vimos no Galaxy Book 2 Pro, que é a certificação IVO. O que é a certificação IVO? Aquele selo que prova e autentica meu produto como de alta performance. Ele é um selo da Intel que me mostra que meu notebook passou por alguns testes e mostrou um desempenho excepcional. Quais foram esses testes? Teste de desempenho, falando de processador. Teste gráfico, falando que a placa gráfica acompanha o nível do processador. O reinício, a hora que você aperta o botão e o notebook está pronto, em menos de 1 segundo, ele também passou nesse teste. O teste de conexão, a mais alta conexão, o mais alto padrão disponível, o Wi-Fi 6E. Teste de bateria de longa duração e ainda entrada USB com suporte a Thunderbolt 4, aquele padrão que é mais rápido. Então tudo isso garante o nosso notebook como de alta performance. Então você precisa ressaltar isso para o seu cliente. E também temos um processador de 12ª geração. E se você está anotando tudo que eu falei até agora, você sabe que nós temos um número mágico aqui. E você já sabe qual é esse número, provavelmente.
é 1,7 vezes mais rápido do que o de 11ª geração. É importante aqui, eu vou falar de novo. Existem muitos notebooks hoje no mercado que têm processadores que são desatualizados. São de 9ª geração, de 10ª geração, ou até um ou outro, de 11ª. Mas vale ressaltar, nós temos processadores de 12ª geração. Se aproprie disso e fale para o seu cliente. Armazenamento. Memórias SSD, NVMe, nós já falamos sobre isso, nós já estamos acostumados. Só que esse cara ele tem algumas variações, né? O Galaxy Book 2 Pro só tem de 1 TB, você já anotou isso aí. Mas o Book 2 360, eu tenho opções de memórias de 256, 512 ou 1 TB. Lembrando que é um padrão SSD NVMe, isso agrega valor ao produto. A memória RAM também muda, eu posso ter 8 GB de RAM ou eu posso ter 16 GB de RAM. Tudo isso contribui para um tempo de tela maior. A bateria é inteligente e suporta um tempo de uso de 22 horas em reprodução de vídeo. Se você precisar carregar, lembra lá do Book 2 Pro, você não tem problema. Nós temos um carregador de 65 watts que já vem incluso na caixa. Isso é, você tem um padrão ali para todos os notebooks. Significa que nós temos entrada USB tipo C para carregar. Assim você pode carregar seu tablet, seu telefone e seu computador com um único e com o mesmo carregador, se você precisar. O padrão de conexão também é o Wi-Fi 6E. Ele suporta o padrão mais rápido. Isso gerencia melhor a sua rede e te dá muito mais estabilidade, tanto para trabalhar, inclusive para jogar. Sabe aqueles jogos online que você não pode perder nem um segundo? Pois é, tendo um padrão de conexão mais alto, você terá um melhor desempenho no seu jogo. Também temos várias opções de conexão. Padrão micro SD. Temos entrada USB padrão tipo A de 3.2. Temos entrada HDMI e também temos duas entradas USB tipo C. Lembrando que uma delas suporta o Thunderbolt 4. Muito mais rápida e até carrega os seus dispositivos mais rapidamente. Bom, então a gente já falou da mobilidade, que é o grande nome do jogo do Galaxy Book 2 360. A gente acabou de falar de desempenho e agora eu quero partir para o terceiro grande argumento de venda, que é a experiência conectada Galaxy. Gente, nesse ponto, a gente já viu lá no Galaxy Book 2 Pro, certo? Então as coisas aqui se repetem, mas eu gostaria de ressaltar 3 pontos que são super importantes para ressaltarmos. São eles: Link to Windows. Toda vez que a gente falar de experiência conectada Galaxy, a gente precisa falar de Link to Windows, a gente precisa falar de segunda tela e a gente precisa falar de toda a inteligência do SmartThings, que são a conexão com os nossos outros produtos através da internet das coisas. Então, 3 pontos da experiência conectada Galaxy: Link to Windows, segunda tela e SmartThings, beleza? Vamos ver o que é que tem na caixa desse produto? A gente tem o carregador, o cabo e o guia rápido impresso. Beleza? Eu vou fazer um overview rápido desse produto para a gente relembrar quais são as principais características que ele apresenta. Então, um overview do produto: a gente tem um processador de 12ª geração com certificação Intel Evo, um processador que é 2 em 1, eu tenho um produto extremamente fino, extremamente leve, com 22 horas de bateria, o carregador incluso na caixa de 65 watts e toda a experiência conectada Galaxy, que apresenta o melhor de 2 mundos dentro do nosso perfil de consumidor. Eu vou chamar o Reinaldo aqui novamente, que eu quero mostrar para vocês, que eu quero ver, na verdade, junto com vocês, um pouquinho mais desse produto. Reinaldo, é com você. E olha eu aqui de novo para te falar de mais um super produto. Gente, esse carinha aqui ganhou o meu coração. Galaxy Book 2 360, que você consegue utilizar como um computador. Essa dobradiça aqui garante o modo tablet. Você também consegue utilizar como tablet. Inclusive, o Dixon deu a dica aí sobre a S Pen, que você consegue comprar separadamente, se caso quiser aumentar a sua experiência de produtividade com algum desenho ou até mesmo uma edição mais avançada. E é legal também que você consegue utilizar, vou pedir para a câmera fechar aqui, nesse modo para apresentação ou até mesmo assistir um filme ou série. Fechou? E o mais legal é que esse produto ficou fino. Olha como ele é fino. Olha, essa borda da tela quase não existe e ele tem todas as entradas que você precisa para o seu dia a dia, inclusive a entrada do cartão, caso você necessite expandir essa memória dele para aumentar sua produtividade
E falando em produtividade, eu quero te mostrar, dá uma olhada nisso aqui. Selo Intel Evo, isso daqui garante muito mais desempenho e duração de bateria. Gente, esse cara vai fazer muita diferença no dia a dia e nas vendas. Daqui a pouco eu volto com mais um super produto e uma dica incrível para vocês. Obrigado, Dixon! Eu estou super satisfeito com esse produto. Eu acho que ele vai arrebentar de vender em qualquer PDV que ele chegar. Vale lembrar que, assim, existem adequações aos discursos, assim como no Galaxy Book 2 Pro. O nome do jogo é para quem busca ali performance e desempenho. O Galaxy Book 2 360 é para quem busca mobilidade. Eu quero apresentar o nosso terceiro produto do dia, que é o Galaxy Book 2. E aqui, o nome do jogo é usabilidade, tá? Esse cara aqui é o mais democrático, ele tem várias variações, eles têm muitas variáveis. Então fique atento a qual modelo vai chegar na sua loja, qual processador, qual tipo de memória que vai chegar. E aí você pode adequar o seu discurso e oferecer a melhor opção para o seu cliente. Então eu quero falar agora de Galaxy Book 2 e vamos aos grandes argumentos de venda. Eu vou fazer um overview rápido aqui, porque tem muita coisa que a gente já conhece. Então, quais são eles? Quais são os três grandes argumentos de venda? Design e usabilidade. A gente tem o segundo grande argumento, que é a performance aprimorada. E, novamente, o terceiro grande argumento de venda é a experiência conectada Galaxy. Vamos falar de design, vamos falar de usabilidade, que é o nome do jogo desse produto. Ele é feito para durar. Ele é feito com uma estrutura totalmente premium, agregando valor ao produto. Então ele é extremamente fino e ele é extremamente leve. Tem bordas que aproveitam muito bem a tela, tornando o produto muito mais versátil na hora que você for jogar, assistir, navegar na internet e não abrindo mão do acabamento premium. O produto ele tem um aspecto premium e demonstra para o seu cliente um produto que é exclusivo, é um produto que apresenta ali muito requinte. Outra coisa é que todo o conforto dele também é aprimorado, desde o teclado, as teclas que são feitas para você fazer o mínimo de esforço possível, também o touchpad que é mais amplo, para você ter justamente ali o conforto e usabilidade melhoradas. Outra coisa, nós temos duas opções de cores para esse produto, são eles, o grafite ou o prata. Então, dentro desse aspecto de usabilidade, de design, a gente tem esses pontos que agregam valor a todo cliente que chegar na sua loja procurando um notebook para o dia a dia, procurando um notebook para as tarefas ali que ele exerce desde o trabalho, a escola ou qualquer outra parecida com essa, beleza? E agora a gente vai falar do nosso segundo grande argumento de venda, que é performance aprimorada. E aí a gente vai relembrar algumas coisas que a gente já viu até então, tá? Dentro de performance aprimorada, é claro e é óbvio que a gente vai falar dos processadores de 12ª geração. Afinal, nós estamos falando de notebooks que são tops de linha e que agregam muito valor e desempenho aos nossos clientes. Então, nesse quesito aqui no Galaxy Book 2, nós temos aqui desde o Celeron até o modelo Core 7, certo? E 3, e 5, e 7 são processadores de 12ª geração e o número mágico novamente se repete. Eu tenho um processador que é 1.7 vezes mais rápido do que o processador de 11ª geração, mostrando assim o poder de desempenho e o ganho em performance que o seu cliente pode adquirir. Eu quero desdobrar um pouco mais esses processadores aqui. Dentro do modelo Galaxy Book 2, nós temos, por exemplo, nos Core i5 ou Core i7, modelos que têm a placa gráfica Intel Arc. Lembra lá do primeiro produto que a gente viu, que é o Galaxy Book 2 Pro? Ele tem essa placa gráfica que entende o conteúdo que está sendo exibido e ele tem essa dinamicidade entre desempenho e ganho de performance gráfica para o seu cliente ter a melhor experiência. Pois é, no Galaxy Book 2 também eu tenho a mesma placa que oferece o mesmo serviço. Mas também eu tenho a placa, pode ser diferente, né? Pode ser a Intel Arc ou pode ser aquela placa que a gente já conhece, a Intel Iris Xe, ok? Vale lembrar que esses dois tipos de placa só equipam produtos com processadores Core i5 ou Core i7. Então fique atento ao modelo que vai chegar no PDV. Agora, e quanto aos modelos que têm processadores i3 ou Celeron? Pois é, esses processadores apresentam placa gráfica Intel UHD Graphics, aquela placa que já é padrão para os nossos notebooks. Falando de armazenamento, a gente tem também algumas variantes e a gente tem algumas diferenças entre elas. Nós temos a opção com 16 GB de memória RAM ou temos a opção com 8 GB de memória RAM. Assim também nós temos as opções de armazenamento interno, 256, 512 ou 1 TB de HD
lembrando que o padrão sempre é SSD NVMe. Se o cliente precisar, ele pode expandir com cartão de memória ou pode colocar um outro SSD ali no segundo slot. Bateria de longa duração, é óbvio, é claro, porque veja, é um acúmulo de coisas. Eu tenho processadores de última geração, eu tenho placa gráfica de última geração, eu tenho padrões de SSD NVMe que economizam mais energia. E é lógico que eu tenho uma bateria que dura demais, certo? Então eu tenho uma bateria que, além de te acompanhar no dia a dia, ela tem 54 Wh, então é suficiente para você utilizar sem problemas algum. Também tem um padrão de conexão USB tipo C, ou seja, um carregamento padrão e único para todos os seus dispositivos. Vale lembrar, tem outra diferença aqui também. Os processadores que equipam com a placa gráfica Intel Arc, eles precisam de um pouco mais de energia. Então, para esses modelos, eles vêm com um carregador na caixa de 65 watts. Para os outros modelos, Intel Iris Xe ou a UHD Graphics, nós temos um carregador de 45 watts. Então, fique atento também a essa diferença. Teve a Intel Arc 65, teve qualquer outra placa 45 watts. Fica fácil assim, não é mesmo? Se tiver dúvida, entre em contato com o instrutor da sua região. Falando de vídeo, chamadas, porque afinal de contas, né, nós vivemos num momento em que todas as reuniões podem ser resolvidas com uma simples videochamada. Então, pensando nisso, nós também temos uma webcam com resolução HD, com 2 microfones e aquele cancelamento de ruído bidirecional que cancela todos os sons ao redor, fazendo com que o usuário tenha total atenção naquilo que ele está fazendo. Pois é, também está presente no Galaxy Book 2. E aqueles efeitos de estúdio, né? Já nativos na câmera, desfocar o fundo, colocar a imagem, tudo isso para proporcionar a melhor experiência. As múltiplas conexões a gente já conhece, na verdade, entrada USB, USB tipo A, né, com padrão 3.2, entrada USB tipo C, entrada HDMI, entrada para cartão micro SD. Então todas elas também estão presentes no Galaxy Book 2. Então eu vou relembrar o que a gente viu. A gente viu o design e a usabilidade, que é justamente o nome do jogo. Para quem procura tarefas por dia a dia, para quem procura um notebook que é democrático para tudo que você vai fazer, o Galaxy Book 2 é a melhor opção. Então fique atento à configuração do seu PDV, que ele vai desde o Celeron até o processador Core i7, tá bem? Outra coisa que a gente viu foi a performance aprimorada, justamente explorando muito mais essa questão do desempenho. E também nós temos o terceiro grande argumento de venda, que é a experiência conectada Galaxy. E aquilo que eu falei nos últimos 2 produtos, eu quero reforçar aqui. E dentro de experiência conectada Galaxy, você vai reforçar 3 pontos para o seu cliente. Link to Windows, segunda tela e SmartThings, ok? Vamos ver o que vem na caixa? Nós temos o cabo, o carregador, que pode mudar de acordo com a placa gráfica, e o guia rápido impresso. Bom, pessoal, agora eu vou fazer aquele overview que é padrão, que é interessante para que a gente relembre os principais pontos do produto. Vale lembrar que no Galaxy Book 2, a gente está falando de usabilidade, mas usabilidade também se aplica processadores de 12ª geração, que podem ter placa gráfica Intel Arc ou Intel Iris Xe. É um notebook de 15.6 polegadas, extremamente fino, extremamente leve, com um acabamento premium, com Wi-Fi 6E, ok? Outra coisa que é importante é que ele tem todo aquele modo estúdio, né? Com câmera, com webcam de alta resolução, com cancelamento de ruído ativo e aqueles efeitos de desfocar o fundo. Também tem a experiência conectada Galaxy, que apresenta Link to Windows, segunda tela e o SmartThings. Eu quero chamar mais uma vez meu grande amigo Reinaldo, que ele vai mostrar um pouquinho mais do Galaxy Book 2 pra gente. Então, Reinaldo, mais uma vez, é com você. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para passar mais uma super dica para agregar muito a venda no dia a dia que vocês vão fazer desses caras aqui. Família Galaxy Book 2. Olha como ficou bonito, como a borda está mais fina, o teclado mais confortável para digitar, um touchpad ainda maior e o melhor, ficou super leve. O notebook ficou realmente muito bonito e mais do que bonito, ele é super potente porque ele já conta com processadores da 12ª geração da Intel. E o melhor é que você tem SSD, é um tipo de memória mais rápido e por ser NVMe, ela ainda tem um consumo menor de energia. Aqui na lateral eu também tenho um slot
de cartão SD. Se caso eu precisar expandir um pouquinho mais, eu consigo. E aqui do outro lado, o carregador dele já vem no padrão tipo C, que é bem legal. Aí provavelmente você tem um cabo desse bem perto de você. E falando de design, olha como ficou o notebook fino, com acabamento bonito. Ele ficou sensacional, gente, de verdade. Comprem a ideia, vendam isso no PDV e demonstrem. O cliente de vocês vai adorar. Valeu, Dixon! Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma live. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo, porque eu apreciei muito estar aqui com vocês nesses momentos. Olha, antes de a gente encerrar, eu gostaria de relembrar você que a Sam colocou no chat o link para nossa lista de presença. Então vai lá, rapidinho, preenche e confirma a sua presença aqui na nossa live, tá bom? Eu espero vocês em breve e arrebentem nas vendas. Até a próxima!